A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva aí abaixo, clicando. Você se inscreve automaticamente no nosso canal e você tem acesso a todos os vídeos que subirem na plataforma digital. Nosso compromisso aqui é um compromisso autêntico, genuíno, que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa fé genuína em Cristo. Trazemos aqui todos os tipos de assunto para abordar aqui neste canal, para trazer um conhecimento mais pleno, mais intenso da nossa fé, desenvolvendo assim o hábito de estudar as Escrituras Sagradas, e extrairmos dos textos sagrados princípios que venha fundamentar a nossa fé e que venha trazer dentro de nós um conhecimento mais pleno, mais sólido, mais firme, para autenticar aquilo que acreditamos e aquilo que cremos. Deus abençoe a todos que têm compartilhado nossos vídeos, que têm se inscrito no canal, que também têm feito os seus comentários. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Irmãos, nosso assunto de hoje é um assunto diferente de todos os outros assuntos. Hoje vamos falar do assunto: nós somos frutos da Reforma Protestante. Nós vamos falar desse assunto porque há uma desinformação muito grande dentro da congregação, principalmente difundida pelos anciãos, a respeito da reforma, a respeito da fé reformada. Muitos usam um aspecto da fé reformada como se referindo só ao calvinismo. Mas não é só o calvinismo que está dentro dela, está dentro dela o calvinismo e o arminianismo, também o luteranismo, tudo são fruto da Reforma Protestante. Então, há uma desinformação muito grande por parte dos anciãos, querendo, irmão, desestimular a irmandade no sentido de conhecer o que é a Reforma Protestante e qual foi o benefício que ela trouxe para nós. O que é ser um crente reformado? O ancião Silvano de Lemos, ele falou lá no culto dos Estados Unidos que a reforma é para reformar a palavra. E não tem nada disso, irmão. Não existe uma reforma para reformar a palavra.
O que nós devemos entender é o seguinte: depois da era apostólica, se iniciou a era dos pais da igreja, que é a era patrística. Temos ali a patrística e a patrologia. O que é a patrística? A patrística é o pensamento dos pais da igreja, a reflexão que eles faziam do Evangelho, da vida de Cristo, da vida dos apóstolos, da obra da salvação. E a patrologia? A patrologia ela tem a ver com a vida dos pais da igreja, com os testemunhos que eles davam, com o que eles deram, com aquilo que eles sofreram, e nada tem a ver os pais da igreja com a igreja católica. Os irmãos entendam bem, tem uns apologistas católicos aí, falando que a patrística, ela vem da igreja católica. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Quando fala ali igreja, a parte da esfera católica, católica é uma palavra universal, estava se referindo à igreja apostólica, não à igreja católica romana. É uma coisa mal entendida. E muitos não leem porque muitos colocam em artigo São Inácio, né? São Justino Marte. Então não tem nada de são, não tem nada de ser canonizado. Entendeu? Irineu de Leão, Justino Marte, Agostinho de Hipona, Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia, está tudo englobado nos pais da igreja. Agora, o que aconteceu? A patrística, ela vai do século I, ali, final do século I, até o século VI. Ali se desenvolve a patrística. Quando chegou ali do século VI, quando foi fechado o cânon das Escrituras Sagradas, como fala lá no século IV, Eusébio de Cesareia, citando lá os livros inspirados, e os livros também que não era inspirado também. Ali tinha mais de 100 evangelhos que decorriam no período ali da patrística. E aí a igreja se reuniu para definir o cânon da igreja. E aí passou no crivo só 4 evangelhos, que foi o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Os 4 passaram no crivo. 96 foram rejeitados como escrito apócrifo, que não fazia parte do cânon bíblico, do cânon inspirado. Aí ali do século V, VI, começou a igreja a destrilhar do caminho da verdade e desembocar para o paganismo. Para o paganismo. Quer dizer, saiu da forma. Saiu da forma. No século XV, XVI, XVII, e aí nós citamos antes, no século XIV, né, no ano 1345, nós tínhamos ali John Ruiz, que foi um verdadeiro reformador, né, que tentava colocar nos cleros da igreja que a salvação não era por obra,
era unicamente pela fé. Então, colocando pela fé, ia tirar de cena todas as bulas papal, as indulgências, o pagamento das indulgências, que tinha que ser por obra, que a pessoa praticava pela igreja. Então existia uma gigantesca renda papal na venda das indulgências. Então ele pregando que era só unicamente pela fé, não era pelas obras, colocava em descrédito toda a heresia papal. Então John Hus foi queimado na fogueira. E ele era o ganso. Hus é o ganso, ele dizia, daqui a 100 anos Deus levantará o cisne e ninguém poderá pará-lo. Que ele estava falando de Martinho Lutério. Agora falar, irmão, que a reforma protestante é fruto só de Calvino e de Armínio, é não conhecer o que foi a reforma. Calvino e Armínio, e Lutério já vinha, Armínio e Calvino já estavam no meio onde a reforma estava acontecendo. E o que é reformar? Não é reformar a palavra, porque tinha um conceito que a palavra do Papa era infalível, era como se fosse a palavra de Deus, não podia ser questionada. Então é esta mesma esfera aí da congregação que não se pode questionar a palavra dos anciãos. É fonte papal, isso daí. Isso daí é fonte papal. Então, o que é reformar? Porque a palavra do Papa era tida como palavra de Deus. Então, quando chegou na reforma, reformador, não, isso está errado. Não. Nós vamos trazer agora para a Escritura. A palavra de Deus agora é a Escritura. Não é a palavra do Papa. Não é a palavra do Papa que vai valer agora com a palavra de Deus, não. Agora, nós vamos trazer para a Bíblia. Então, reforma significa voltar à forma original. É trazer o crente para a palavra. Reformar significa não reformar a palavra, não reformar a doutrina apostólica, mas reformar a nossa concepção de uma fé falsa, de uma fé errada, de uma fé não bíblica. Isso que é reformar, irmão. A palavra não precisa ser reformada. Agora, por que teve a reforma? Porque a igreja saiu do trilho das Escrituras. A igreja saiu da revelação da Escritura Sagrada. Saiu fora da inerrância da palavra de Deus. Então, como diz, voltar, ser reformado é voltar à forma original, voltar à palavra. Por que reformar? Porque tinham saído da palavra, tinham saído do foco principal, que é a Escritura Sagrada. Então o papel dos reformadores foi trazer a igreja para a Bíblia, foi colocar a Bíblia de novo na mão da igreja, tirar os dogmas, desconstruir o paganismo, toda aquela ideia falsa, toda aquela ideia de heresia, toda aquela ideia falsa, ela foi desconstruída pela reforma. O que a reforma trouxe? Reforma não trouxe só a igreja para a palavra,
ela fez muita reforma no contexto da tecnologia, da ciência, no contexto da tecnologia, da ciência, que tudo estava nas mãos da Igreja Católica. Tudo rodava em volta da Igreja Católica. O povo era escravo do sistema. E aí nós temos, né, no século XV, onde, em contexto da transição da Idade Média para o Iluminismo, que é o Renascimento, onde a cultura se desenvolveu, a tecnologia, o desenvolvimento se desenvolveu, o desenvolvimento econômico, comercial, cultural, acadêmico, teve uma expansão muito grande. A reforma trouxe o direito de cada um montar o seu próprio negócio, cada um ter a sua empresa, cada um crescer. Ela trouxe também a liberdade de expressão. Ela desconectou Estado e Igreja. Igreja é Igreja, Estado é Estado. Deu a liberdade de culto, deu a liberdade de nós se reunir, ter liberdade de se reunir publicamente, adorar a Deus, celebrar Deus. Trouxe para os nossos filhos as escolas públicas, tudo, irmão, é fruto da reforma. Foi a reforma protestante que trouxe. Agora, quando falamos de reforma protestante, não significa que estamos falando só de Calvino, de Armínio, porque Calvino e Armínio chegaram no meio da reforma. A reforma, ela começou a acontecer lá no século XIV, lá com John Hus, que foi morto, foi queimado na fogueira, por causa da ansiedade da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade cristã. 100 anos depois é que vem Lutero, aí que a reforma explode no mundo inteiro. Então, irmão, sabermos o que é a reforma protestante é uma coisa muito grande, e o que eu vou falar aqui, irmão, só vou dar umas pinceladas, só uma pequena pincelada do que é a reforma protestante, porque a congregação, eles transmitem um conceito errado contra a reforma protestante. Um ancião chega a levantar no púlpito e falar que reforma é reformar a palavra. É uma pessoa, irmão, no sentido bíblico, é uma pessoa analfabeto. Isso é analfabetismo. Toda a nossa vida. Por que nós não estamos no domínio da Igreja Católica? Por causa da reforma protestante. Então muitos que não lê, que não estuda o assunto minuciosamente, fica comendo tudo que vem aí. Comendo cabrito por lebre, lebre por coelho, entendeu? Porque não estuda, fica aí ouvindo o que cada um diz, não vai nas fontes primárias, não mergulha, entendeu? Na história, lá desde do século I,
até o século XVI. Não consulta lá os teólogos genuínos do século II, século III, século IV. Não existe teólogo genuíno igual aqueles, porque aqueles lá, eles não tinham só a parte histórica, eles tinham a parte espiritual. Eles conciliavam teologia com piedade, com relacionamento com Deus, com vida genuína com Deus. Agostinho, de Hipona, escreveu um livro, mais de 500 páginas, sobre a teologia. E ali nós vemos ele teologando, orando, irmão. O ensino conectado à oração. Então, eles tinham um compromisso com a igreja. Eram apologistas. Foram levantados para defender a igreja, com verdade. Então, muitos ficam ouvindo os altidatas aí de YouTube e fica só ouvindo o que eles têm a dizer. Não vai nas fontes primárias, não vai na fonte original, pesquisar, estudar o assunto, para ter um conhecimento pleno do que verdadeiramente significa reforma protestante, que significa fé reformada. E os anciãos, eles têm combatido muito contra a fé reformada. Só que tem uma coisa, a fé reformada está criando força dentro da congregação. Temos aí teólogos, nossos servos de Deus, que são teólogos, que estão trazendo o conceito da fé reformada para a irmandade. Eles não conseguem parar, irmão. Muitos irmãos e muitos irmãos do ministério estão aderindo à fé reformada. E não tem como parar, porque a verdade tem que vir à tona. Entendeu, irmão? Então, fé reformada significa, reformar significa voltar à forma original, voltar à forma apostólica. Então, fique com Deus. Essa é a minha reflexão hoje aqui no canal. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.